Humanos são movidos à curiosidade. Essa curiosidade é que está no cerne da ciência. Ao mesmo tempo que sabemos muito, sabemos pouco sobre o universo ao nosso redor. É como um grande quebra-cabeça que veio com peças faltando, e os cientistas precisam encontrá-las. Um dos maiores mistérios do nosso cosmos foi a busca por uma partícula, o bóson de Higgs. Físicos já haviam descoberto a existência de 16 tipos diferentes de matéria e energia encontradas em nosso universo. 6 delas são chamadas de quarks. Os quarks são partículas que formam prótons e nêutrons. Outras 6 são chamadas de leptons, incluindo o elétron. E existem outras 4 partículas que se comunicam através de forças pelo universo, como, por exemplo, os fótons. Todas essas forças são explicadas por um modelo teórico, chamado de modelo padrão. Nos anos 70, os físicos teóricos perceberam que existe uma relação entre 2 das 4 forças fundamentais, a força fraca e a força eletromagnética. Ambas podem ser descritas dentro da mesma teoria, o modelo padrão. Essa união de forças implica que magnetismo, eletricidade, luz e alguns tipos de radioatividade são manifestações de uma única força, conhecida como força eletrofraca. Dentro desse modelo, há um componente principal, um campo quântico que, supostamente, é responsável em dar às partículas suas massas. O nome desse campo é campo de Higgs. Podemos dizer que a maior parte da massa do nosso corpo, na verdade, a massa de tudo que é feito de átomos, não vem da massa das partículas elementares. Elétrons e quarks, responsáveis em formar prótons e nêutrons, parecem ter uma massa intrínseca, mas que representa apenas 1% da massa do átomo. A maior parte da massa de um átomo é a energia cinética e de ligação desses quarks, e é aí que a teoria quântica de campos entra em ação. Partículas fundamentais são excitações em campos que preenchem todo o universo. O elétron, por exemplo, é uma excitação no campo de elétrons. Mesmo em um vácuo, o campo de elétrons existe. Agora, se você adicionar energia em algum lugar desse campo, ele irá vibrar. E essa vibração é o elétron e outras coisas. Toda partícula elementar é uma vibração em seu próprio campo. Essas vibrações e campos interagem entre si, transferindo energia, carga. A grande questão é que, matematicamente falando, para que tudo isso aconteça, o elétron não pode ter massa. As equações de campo quântico fazem com que todos os componentes de um átomo fiquem sem massa. Para a física, a falta de massa significa que as partículas devem viajar somente na velocidade da luz e experimentar um universo sem tempo. Ou seja, se elas tivessem um relógio, ele estaria congelado. Porém, sabemos que o elétron experimenta o tempo. Ele evolui. Ou seja, deve ter massa. E nós temos a capacidade de medir essa massa diretamente. O que acontece de forma diferente com o fóton. O fóton, por exemplo, não tem massa alguma. Ele não sofre nenhuma evolução interna. Viaja na velocidade da luz, experimentando toda a sua existência em um instante. O fóton só irá mudar se esbarrar em alguma coisa. E então os físicos se perguntaram: se o elétron e o fóton são excitações em seus próprios campos, por que um tem massa e o outro não? Talvez a forma mais simples de explicar é enquanto o fóton atravessa o universo sem esbarrar em nada, o elétron faz o contrário. Ele esbarra em coisas, interage. Existe algo nesse substrato que faz as partículas interagirem de formas diferentes. O campo de Higgs. Proposto pelo físico Peter Higgs nos anos 60. Algumas partículas viajam por esse campo sem saber que ele está lá. O fóton, por exemplo, não interage de nenhuma forma com o campo de Higgs. Toda a interação das partículas que estão se movimentando acaba aparecendo para nós como massas. Existem partículas subatômicas chamadas de bósons. A hipótese é que o campo de Higgs foi responsável por dar massa aos bósons e outras partículas. As equações mostraram que se esse campo estivesse excitado com colisões de alta energia, uma outra partícula poderia surgir brevemente, o bóson de Higgs. Ou seja, uma manifestação visível do campo de Higgs.
Para entendermos melhor, visualizem a seguinte situação. Antes da pandemia começar, um grupo de pessoas resolveu dar uma festa. Havia pelo menos 500 pessoas por lá. Essas 500 pessoas representam o campo de Higgs, beleza? Se por acaso uma pessoa nova e desconhecida chega nessa festa, ela não chamará muita atenção. Poderá, por exemplo, andar tranquilamente até chegar no bar que fica no fundo da festa. Esse desconhecido não interagiu com a multidão, da mesma forma que algumas partículas não interagem com o campo de Higgs, como por exemplo, os fótons. Agora imaginem que do nada a Beyoncé chega para festejar. Imediatamente, uma multidão irá se aproximar dela para pedir uma foto, um autógrafo. E por causa dessa forte interação com as pessoas, a Beyoncé se moverá lentamente através da festa. Ou seja, a Beyoncé se tornou uma partícula massiva através da interação com a multidão, o campo de Higgs. Tá tudo bem. E o bóson? Imaginem que as pessoas da festa estão dispersas de forma uniforme. O segurança que está na porta comenta com um grupo de pessoas perto dele que talvez chegue um outro famoso, o Justin Bieber. As pessoas que estão ali perto ouvirão sobre esse boato, mas os que estão distante, perto do bar, não. E conforme as pessoas forem ouvindo o boato, elas retornarão às suas posições originais para comentar sobre a chegada de um outro famoso. E as pessoas que estarão mais distantes perguntarão o que está acontecendo. O resultado é uma aglomeração na multidão que se move pela festa. Essa aglomeração seria o bóson de Higgs. Isso não significa que as partículas massivas interajam mais com o campo de Higgs. Todas as partículas são iguais até entrarem na festa. Beyoncé e a pessoa desconhecida têm massa zero. A interação com a multidão é que os faz ganhar massa. E como que os cientistas provaram a existência do bóson de Higgs? Eu posso dizer para vocês que não foi numa festa. Depois de muito avanço científico e tecnológico, finalmente os físicos encontraram uma forma de validar essa hipótese. Construíram um grande colisor de hadrons, também conhecido como LHC. O LHC é um loop de ímãs resfriados, subterrâneo, de 27 km com tubos e câmeras de 5 andares de altura. O objetivo é tirar fotos de prótons em colisão, quase que na velocidade da luz. E dessas colisões, a formação de partículas subatômicas. Em julho de 2012, o laboratório CERN, responsável pelo LHC, anunciou a descoberta da última peça do quebra-cabeça da nossa atual teoria sobre as leis que governam o universo, o bóson de Higgs. E em 2013, o Prêmio Nobel de Física foi dado para os físicos Peter Higgs e François Englert, os grandes estudiosos dessa teoria. Em breve deveremos saber muito mais sobre a composição e as forças do universo, bem como por que a matéria tem propriedades únicas. As descobertas podem vir rápidas ou mais demoradas, como o bóson de Higgs. Encontrar novos acontecimentos no universo pode ser muito difícil, mas a espera e os desafios valem a pena.